galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Não sei porque eu acho que alguém já fez isso em algum local. Deixa eu tentar outra aqui. Eu sou o Anderson Ramon, começa agora a sua aula de matemática aqui do Fernanda Pérez. Foi um bom começo. Nesse nosso estudo de hoje, o foco primordial é conseguir mapear para você os tipos de questões que caem com mais frequência nos concursos para que você tire uma nota maior. Basicamente, tenta focar nas questões que têm mais facilidade para ti. Assim vai conseguir ter certeza que vai acertar as questões e conseguir alcançar uma média maior. Nesse ponto importante, dependendo da tua facilidade ou não com matemática, dá para focar logaritmo, exponencial, regra de 3, potência, ou então questões que não vão usar matemática, por assim dizer. Vamos para a primeira dica de como resolver as provas. O primeiro ponto importante é tentar resolver as questões que têm apenas raciocínio dedutivo. Então é o seguinte, foca comigo na primeira questão, aqui no teu slide rapidinho. Espero que o Júnior tenha colocado no lugar certo, que a gente acertou aqui, legal. Enem 2012. O Jogo da Velha é um jogo popular originado na Inglaterra. Olha, rapidão, continua aí na tela, olha bem o tamanho desse texto gigantesco. Eu acredito que para quem vai fazer a prova do Enem, 45 questões com esse tipo de texto gigantesco, ela costuma te deixar muito cansado. Então, para isso, vai primeiro para o que ele quer saber. Olhou esse monte de texto, observa que tem uma imagem grande aí, uma imagem gigantesca. Olhou a imagem, isso parece ser um Jogo da Velha. Então, assim, a parte de cima, ele vai tentar explicar para ti o que é o Jogo da Velha. Eu acredito que tu sabe o que é o Jogo da Velha. Olha aqui nos meus olhos verdes, rapidão. Jogo da Velha já deve ter matado aula por aí. Já deve ter jogado com alguém na tua casa durante a aula de história, porque de matemática não pode. Então, assim, todo mundo sabe o que é Jogo da Velha. Se todo mundo sabe o que é Jogo da Velha, foca de novo aqui na lista comigo. Nas perguntas, ele colocou para ti o seguinte, tem o desenho do Jogo da Velha, bem no quadro para ti. Depois aparece, observe que uma das peças tem formato de círculo e a outra tem formato de um X. Novidade. Considere as regras do Jogo da Velha e o fato de que neste momento é a vez do jogador que utiliza os círculos. Para garantir a vitória na próxima jogada, esse jogador pode posicionar a peça no tabuleiro de quantas maneiras necessárias. Corta aqui para mim. Seguinte, basicamente para conseguir resolver a questão, é só desenhar o Jogo da Velha e tentar ver quais as formas vão garantir que ele acerte. Para isso, foca no quadro comigo. Lá no slide nós temos a mesma coisa que está bem aqui, Só que o que tu vais fazer? Começa a fazer o Jogo da Velha jogando contigo mesmo. Daí, desenhou, bonitinho. Aqui, x, x, 0, 0. Quem tem que jogar agora é o 0. Vamos colocar aqui, só por questão de didática, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Nós temos que garantir que as bolas vão ganhar. Para garantir que as bolas vão ganhar, marcar em um ponto que não importa onde o X marque, nós vamos ter que ganhar. Por exemplo, olhou o ponto 1. No ponto 1, se a bola for marcada aqui, nós temos duas possibilidades de acerto. Nós temos, eu vou logo deixar assim para me apagar de ser leve. Pronto. As possibilidades são essa aqui. Se marcar o X aqui, nós ganhamos aqui. Se por acaso marcarmos a bola aqui, o X vir aqui, nós ganhamos aqui. Então, nesse primeiro caso, é certeza de ganhar. Por exemplo, marcou o X aqui, nós marcamos a bola aqui. Então, ganhamos. Perfeito? Se inverter, é a mesma coisa. A primeira, então, tranquilo. Vamos para a segunda. Na segunda, X, X, bola e bola. Na segunda fica assim, Se nós marcarmos a bola bem aqui, nós temos esse ponto que ele pode marcar o X. Se marcar o X bem aqui, não dá para fechar, não dá para fechar, não dá para fechar. Não é garantia de que vamos fazer a velha. Ou, no caso, fazer a linha acertar a questão. Tudo bem? Então, não pode ser, no caso, a segunda.
Vamos para a posição 3. Na posição 3, aqui, ó, nós temos x, x, bola e bola. Marcou na posição 3 a bola, nós podemos marcar o x bem aqui, ó. Se marcar o x aqui, nós ganhamos bem aqui. Foi feita a velha. Se marcar o x bem aqui, nós ganhamos aqui. Foi feita a velha. Então, na 3 também é garantia. Que não importa aonde ele marque o x, ainda assim nós vamos ganhar. Belezinha? A 4 é o seguinte. Desenha de novo. X, x, bola e bola. Na posição 4 marcamos a bola. Percebe, ó, ele nem vai conseguir fazer a velha. Ele nem vai conseguir ganhar, porque não importa onde marcar, ele não vai conseguir marcar o ponto bonitinho. Vamos para outro. X, x, bola, bola. Se marcar a bola bem aqui, ó, nós temos essa possibilidade em que ele vai ganhar e não tem outra. Ó, marcou o x aqui, ó, já não ganha mais. Então não é certeza de garantia. Nesse caso nós temos duas possibilidades. Letra B de boi. A segunda questão é uma questão da Enem 2016, também usando o seu raciocínio. Foca comigo aqui no slide. Os estudantes de uma escola usaram cadeiras iguais à da figura para dar uma aula ao ar livre. A professora, ao final da aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras para guardá-las. Depois de guardadas, os alunos fizeram o esboço da vista lateral da cadeira fechada. Eu acredito que ninguém vai acertar essa questão. Olha aqui para mim, rapidão. É basicamente, tu tem uma cadeira que apareceu a imagem para ti, ele vai fechar a cadeira, no caso, a cadeira, tu tem a cadeira, tá de frente para ti, ele vai fechar a cadeira e virar. O que tem que saber é somente como que a cadeira vai ficar virada. Então, olha comigo aqui no teu slide. Então, na imagem, basicamente o nosso objetivo, foca aí na letra A, por exemplo, ó. A letra A que está aparecendo aí na tua tela, nós temos a cadeira, só que nesse caso a cadeira, ela não aparece aquela parte de baixo, que é onde a gente coloca os pés. Então, por isso não dá para ser essa cadeira fechada. Olha a B. Também não dá para ser a cadeira fechada, porque tem o X. O X ele vai deixar de aparecer quando a cadeira for fechada. Letra C. Observa que a letra C tem aquela parte de sentar e tem a parte do pezinho. Então, nesse caso, letra C. Observa que a letra D aí na tua tela, ela tem o X de novo, não aparece o X e não vai aparecer o X, porque no caso a cadeira está fechada. Então, nesse caso, letra C de sacola. Beleza. Vamos lá. Terceira. A terceira questão é uma questão muito, muito, muito difícil da Polícia Militar. Essa aqui também é só raciocínio dedutivo. Então, foca comigo aí no teu slide, na tua tela, no seu nome que tu chama para isso. Então, ó, PM, Polícia, no caso, PM de São Paulo, Soldado Militar, 2014, para uma atividade recreativa foram feitas 98 fichas de cartolina, numeradas de 1 a 98, conforme a figura. Aí tem 1, 2, 3, pontinho, 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 97, 98. Considerando-se os números escritos nas fichas, o número de vezes que o algarismo 3 aparece é... Olha aqui para mim rapidão. Bebê, pensa comigo o seguinte, ó. Na escola, nós ficamos um tempão para aprender as coisas. Mas lá na primeira, segunda série, a professora faz uma pergunta muito importante. O que é um algarismo e o que é um número? Eu acredito que a maioria de nós chega aqui no cursinho ou vai querer fazer uma prova e não sabe o que é um algarismo e não sabe o que é um número, ou não sabe distinguir os dois. Até sabe o que é, mas explicar não sabe. Então vamos lá. O que é um algarismo e o que é um número? E segunda série. Basicamente, um número é uma ideia. Por exemplo, assim, tem um de várias formas. Só que o algarismo, ele é a representação dessa ideia. Então, o número é a ideia, o algarismo, a representação da ideia. Representação do algarismo, no caso, algarismo indo-arábico. Representação do 1, tu tem aquele bichinho assim, 1. Algarismo romano, representação do 1, tem 1 que é um izinho, maiúsculo assim. Beleza. Então, tem várias representações distintas para isso. Aqui, ó, é basicamente só escrever
de 1 até 98, todos os números, e ver quantas vezes o 3 vai se repetir. Simples assim. Então, para isso, vamos lá no quadro. Então, já que nós vimos ali no slide que é só pegar o número 3 e ver quantas vezes aparece entre 1 até 98, basta escrever. Por exemplo, 1 não aparece o 3, 2 não aparece o 3, mas o 3 aparece o 3. Óbvio, 3, aí vem 13, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 53, 63, 73, 83, 93. Todas as vezes que tem o 3 entre 1 e 98. Aqui conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, duas vezes. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ele aparece, então, 20 vezes. Olha aí rapidão. 20 vezes, no caso, letra E. Letra E de elefante. Pessoas, isso aqui é fácil ou difícil? Muito fácil. Só que assim, percebe que teve duas vezes. Tu pode contar só uma e poder perder a questão. O que eu te indico é sempre escrever, tentando fazer o mínimo de cálculo possível. Tudo bem? Vamos voltar agora lá para o nosso slide para ver a próxima questão. Quarta questão, Enem 2012. O globo da morte é uma atração muito usada em circos. Ele consiste em uma espécie de jaula em forma de uma superfície esférica feita de aço, onde motoqueiros andam com suas motos por dentro. A seguir tem-se a figura 1, uma foto do globo da morte, na figura 2, uma esfera que ilustra um globo da morte. Então, belezinha. Na figura 2, o ponto A está no plano no chão, onde será colocado o globo da morte, e o segmento AB passa pelo centro da esfera e é perpendicular ao plano do chão. Suponha que há um foco de luz direcionado para o chão, colocado no ponto B, e que o motoqueiro faça um trajeto dentro da esfera, percorrendo uma circunferência que passa pelos pontos A e B. A imagem do trajeto feito pelo motoqueiro no plano do chão é representada por... Olha aqui para mim, rapidão. Basicamente assim, nós temos o globo da morte. O globo da morte deve ser um círculo. E tem o cara na moto. E acredito que nesse caso aqui, vai ter um motoqueiro só. Belezinha. Só que assim, ele falou para ti que tem um plano, que esse plano tá aqui, tem o globo da morte aqui, e nós temos um ponto B. Desse ponto B, ele chamou de um foco de luz. O foco de luz está direcionado, ele foca daqui de cima, vai iluminar bem aqui, E o cara vai girar do ponto A para o ponto B. Então, várias vezes. Basicamente, então, que desenho vai fazer no chão? Olha ali no quadro para mim. Então, assim, na questão 3 tem uma técnica legal. Claro que não dá para fazer na hora da prova, por isso que eu vou te mostrar agora como que isso vai funcionar. Mas, basicamente, assim, nós temos um foco de luz aqui em cima, nós temos um plano aqui embaixo, ele vai estar e tem que saber qual vai ser a imagem projetada pelo chão dessa sombra do movimento dele. Observa que não pode marcar nesse caso as letras que tem círculo, as letras que tem um negócio meio oval assim, porque lá no chão não vai aparecer esse círculo, o círculo que aparece para quem está vendo de lado, quem está vendo assim, mas quem está vendo de cima não aparece. É basicamente assim, Imagina, por exemplo, tu tens uma moeda de R$1, me deu um troço aí, uma moeda de R$1 para te testar rapidão, e esse aqui, somos nós olhando, no caso, de lado. Se por acaso começarmos a olhar de forma ortogonal, virando a moeda, até olhar ela de cima, percebe que ela fica parecida com uma linha ou uma reta. Nesse caso, então, parecido com uma reta, fica sendo a nossa letra E. Tudo bem? Belezinha, então. Letra E nessa questão de projeção ortogonal. Agora vamos voltar de novo para resolver a próxima questão. Quinta questão, Enem 2014. O acesso entre dois andares de uma casa é feito através de uma escada circular, escada caracol, representada na figura. Os 5 pontos A, B, C e D
sobre o corrimão estão ligados espaçados e os pontos P, A e E estão em uma mesma reta. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão do ponto A até o ponto D. Percebe que nesse melhor ponto, continua aí na tua tela, olha bem para essa imagem. Então assim, tu tens aí um ponto P, que é nessa escada, ele vai subindo a escada, passa pelo ponto A, observa a mão dele no corrimão, vai o ponto A, o ponto B, vai subindo até o ponto D. Ele não vai até o último momento, que é o ponto E, ali passando um pouquinho do alto da escada. Percebe que é só até o ponto D. Depois, a figura que melhor representa a projeção ortogonal. Projeção ortogonal, olha aqui para mim rapidão. Projeção ortogonal, lembra que ortogonal significa alguma coisa que é perpendicular. Perpendicular ou 90 graus, ou ângulo reto. Então assim, perpendicular. Minha mão está aqui, mesa, meu braço está perpendicular à mesa. Então, mesa aqui, temos um ângulo de 90 graus, entre, no caso, o meu punho aqui e a mesa. Fechou? Aí é o seguinte, quando ele vai caminhando desse ponto que ele chamou de um ponto A até o ponto D, percebe que ele vai fazer assim, ó. Mas essa visão é o que nós temos olhando de lado e não olhando de cima da escada. Olhando de cima da escada, nós vemos apenas a sombra que ela faz no chão. Olhando a sombra que ela faz no chão, percebe comigo que ele falou que esses pontos que tem entre as escadas são todos idênticos. Então, nesse caso, ela não pode dar uma atravessada, como acontece, por exemplo, olha no teu slide rapidão, na questão da letra D e na letra E, em que ele encurta o espaço em determinado momento. Não pode acontecer isso, porque é sempre o mesmo espaço, as mesmas distâncias. Então, aqui, a letra A, olhando aí no teu slide, não pode ser a letra A, só porque ela não deu a volta completa. Percebe que quando vai do A até o D, ele fecha quase um círculo. A letra B, ele fica na metade do caminho ali, e a letra C, ele quase fecha o círculo, mas não fecha. Então ela é a questão certa, letra C de novo. Beleza? Tranquilão. Pessoas, se até aqui deu uma travada em alguma questão, é só voltar um pouquinho o vídeo, aprecia de novo com moderação até entender. É bom que vai estar repetindo a mesma palavrinha e aí, quanto mais você assistir, mais você vai lembrar dos meus rostinhos, do meu rostinho lindo na sua prova. Beleza. No nosso segundo bloco, o ponto primordial é conseguir entender alguns conceitos elementares da matemática a fim de resolver melhor as questões. Então, assim, foco primordial em gráficos, depois nós vamos olhar algumas questões ali com soma, subtração, divisão, multiplicação e assim sucessivamente. Vamos resolver agora a questão número 6, Enem 2017. Foca aí na tua tela rapidão. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando ao longo de um intervalo de tempo definido a variação da velocidade de um veículo durante o congestionamento. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo analisado? Então, olha aqui para mim rapidão. Percebe que no eixo aqui da vertical, nós temos velocidade. No eixo da horizontal, nós temos tempo. Velocidade variando conforme o tempo, nós temos então uma aceleração. Por exemplo, ó, velocidade. A aceleração é a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Por exemplo, ó, quando mexe ali na tua velocidade, quando varia a tua velocidade conforme o tempo, nós temos uma aceleração. Para que nós tenhamos uma aceleração, no caso nula, é importante que a velocidade seja zero. Porque se por acaso tiver zero sobre qualquer número, vai ser zero, então, o resultado. Daqui é o seguinte, ó, para que seja nula, que é o tempo que permaneceu imóvel, nós vamos ali para o quadro rapidão. Então é o seguinte, olhando nas informações, eixo da velocidade, eixo do tempo, no caso o tempo vai estar em minutos. Parênteses importantes, tu também tem física para fazer na prova do Enem. Então assim, ó, percebe que nós temos velocidade, velocidade média é a taxa de variação entre o espaço e o tempo. Isso aqui é velocidade média. Por exemplo, ó, era velocidade média.
delta S de... Vou colocar bem aqui, ó. Delta S, S menos S0, espaço final menos o espaço inicial. Delta T é o T menos o T0, que é o tempo final menos o tempo inicial. Esses dois aqui são as taxas de variação. Então, o que é velocidade média? Velocidade média são, por exemplo, 80 km por hora. Quilômetro, bem aqui, ó. Quilômetro é o espaço e, no caso, a hora é o tempo. Então, divide o espaço pelo tempo, temos velocidade média. Tranquilinhos? Mas percebe que nós variamos a velocidade em função do tempo. Quando varia a velocidade em função do tempo, nós temos uma aceleração. É a variação da velocidade pela variação do tempo. Bem aqui, ó. Essa, então, é a aceleração média. Então, assim, ó. Na mesma ideia anterior. Velocidade. Aceleração. Varia a velocidade conforme o tempo. Pensa comigo um ponto importante, que fica assim, ó. Se por acaso a velocidade que for nula, fica assim, ó. A aceleração é igual. Velocidade, vamos colocar 0. O tempo, sei lá, 3. Percebe que não importa o que aconteça, o resultado ele vai ser 0. Porque, ó, para a tua prova, não importa se é 0 em cima ou 0 embaixo, ou não existe, ou se no caso vai ser um indeterminado. O interessante é que esse resultado aqui, ó, ele é 0, um valor que não dá para ser definido. Então, no caso, essa aceleração aqui é 0, ela vai ser nula. Sempre que a velocidade for 0, a aceleração é nula, porque não vai variar. É o seguinte, para ter uma que a aceleração seja 0, tem que a velocidade não variar. Olha o tanto de informação. Égua, isso aqui, ó, é só para te poder brincar com os teus pais, tu vai escrever bonitinho, para fingir que é bom. Mas no quadro, ou nas informações, ficou meio esquisito isso aqui, mas eu vou dar um jeito de colocar bem aqui, ó, no caso, produção, bem aqui, bonitinho, aí eu vou desenhar aqui para ti, ó, fica assim, ó, tá, ele começou no 0? Não, porque ele começou no eixo, acima do eixo, no caso aqui do ponto 0, no eixo da velocidade, depois ele sobe, depois ele desce, fica constante de novo, sobe, desce, 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 pá! Aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho o nosso gráfico, mais ou menos assim, ó. Belezinha? Ele vai, então, depois contar alguns pontos e subir. No caso aqui nós temos 2 quadradinhos. Dá pra ver bem aqui embaixo. Temos aqui, então, 1 e 2, no caso, 2 tempos. É como se fosse assim, ó. Pá! Aqui ele parou. Então tem um tempo, 2 tempos. 2 tempos, então. 2 tempos, então. 2 tempos, então. Eu coloquei o projeto ali, mas não coloquei a alternativa. Então, 2 tempos, então. 2 tempos. Letra C de sacola, bonitinho. Beleza? Vamos voltar então ali para nossa mesa resolver mais uma questão? Vamos lá. Na questão 7, nós temos agora como principal objetivo, então, entender as operações fundamentais da matemática de uma questão que já caiu em concurso da PM. Então, foca comigo aí no teu slide, na tua tela. Prova para PM, sargento, então. Um professor de matemática pediu para 4 de seus alunos escreverem o número 21 utilizando as operações matemáticas. As operações apresentadas pelos alunos encontram-se a seguir. O aluno que escreveu corretamente o que o professor pediu foi... Aqui, ó, vamos logo lá para o quadro, rapidão. Galera, feitas as ideias iniciais, então, sobre a questão, lido bonitinho. Olha aqui os nomes, ó. Bruno, Caio, Clara e Ana. Percebe que é só resolver elas e depois de resolver, saber qual delas dá 21. Ó, 5 mais 25, mais 4, 2, 25 mais 2, 27, 27 mais 3, 9, 9, 9, 18. Devagarzinho, vamos lá, vamos lá. 5 ao quadrado, no caso aqui do Bruno, ó. Bruno, 5 ao quadrado é 25, mais raiz de 4 é 2, dividido para 3, mais raiz de 81
que é 9. 25 mais 2, 27. 27 para 3. 27 para 3 é 9. Mais 9, então 18. Depois do Bruno, nós temos, olha lá de novo, ó, 3 ao cubo. Se tu marcar 9, Deus tenha piedade de tu. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Isso aqui vai dizer quantas vezes repete a base. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E aqui, então, ó, no Caio, nós temos aqui o 27, bonitinho. Menos raiz de 25 é 5, dividido para 2, menos 1. 27 menos 5 é 22. 22 para 2, 11. Então, 11 menos 1, o resultado é... 11 menos 1, o resultado é 10. Bonitinho. Bora ver o outro aqui, ó. Ana. Para Ana, nós temos 3 ao quadrado, 9. 9 mais raiz de 25 é 5. 9 mais 5 sobre 2 vezes 3. Percebe que primeiro, lembra lá das expressões numéricas, primeiro se resolve aqui, ó, essa parte interna, depois vai para essa aqui, ó. Então, no caso, fica assim, ó, 9 mais 5, 14. 14 sobre 2, 7. Então, 7 vezes 3, 21. Esse 2, 21. Bonitinho. Depois disso, nós temos, então, a Clara, que eu não consigo fazer bonitinho o nome, mas tá aqui. Clara fica, então, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36, menos raiz de 9 é 3, dividido para 3, 36 menos 3, 33. 33 dividido para 3, o resultado, então, é 11. O resultado que deu 21 é o nome de Ana, e Ana, no caso, é a letra B. Bonitinhos, bebês? Olha aqui para mim de novo, ó. Se por acaso tu travar nessas continhas, para mim, é só, nós podemos montar depois uma outra aula para te mostrar só essas operações básicas aqui, ó. Mas até aqui, para concurso e Enem, acredito que é potência, no caso as potências aqui, ó, as raízes é algo que está fresco na tua cabeça, vai conseguir lembrar. Então, por isso não vou dedicar tanto tempo para elas. Mas depois podemos montar num outro momento, ou então volta de novo, dá uma analisada com calma e tenta refazer aí bonitinho. Tudo bem? Qualquer coisa, deixa a tua pergunta bem aqui nos comentários que a gente responde depois, tá bom? Vamos então para a próxima questão? Vamos agora para a questão 8. É uma questão de gerenciamento de informações acerca de gráficos de função. Então, na questão é o seguinte, foca aí na tua tela comigo. Enem 2015, após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal, um valor fixo de R$12 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Olha aqui para mim rapidão. Quando tem um valor fixo, pensa, valor fixo tem variação? Óbvio que não. Se não tem variação, então não pode ser assim. Se não tem variação, ele vai ser assim. É um valor fixo. Tu tem de um valor tal, tanto, um valor tal, até um valor tal, fixo. Então ele vai ser uma reta horizontal assim, ó. Beleza? Volta comigo lá. Então nesse caso são valor fixo de R$12 para clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Então nesse caso a reta vai ser o quê? Uma reta horizontal. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação. A partir da 101ª até a 30ª. Cara, eu sou professor de matemática e não sei como é que fala 300 desse jeito aqui. Vamos lá. Então é o seguinte, ó, finge que tá de boas e tal. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, olha de novo na tela comigo. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação, a partir da ligação 101 até a ligação 300. Aí, beleza. Então, no caso, ó, da 101, ele ligou até a 100. Oi, amor, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá? Nananana. Chegou na 100, até aqui R$12. Vai começar a ser cobrado 10 centavos por cada uma, a cada minuto que vai passar. Então, assim, vai começar a crescer um pouquinho, da 101 até a 300. Gráfico horizontal, gráfico crescente,
Volta para a informação, então. E depois, caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$ 32. Então, olha aqui para mim de novo. No começo tem um valor fixo. No valor fixo, vai aqui do 0 até o 100. Chegou no valor, ele vai crescer do 101 até o 300. Cresceu do 101 até o 300, nós temos então de novo um valor fixo. No caso, 300 em diante, 300 até 500 ligações. Então aqui, ó, valor fixo de novo. Esse ponto aqui, ele é horizontal igual esse ponto aqui. Então no caso, o gráfico ele vai ser uma reta que vai assim, ó. Belezinha? Esse conjunto de retas. Olha aí comigo na tua tela, a letra A então. A letra A é o seguinte, pode ser esse gráfico? Não pode ser esse gráfico porque ele não começa com valor fixo. No 0 vai crescendo, já vai cobrando ali um valor crescente. Nesse caso não pode ser. Olha a letra B. A letra B começa com valor fixo do 0, vai até o 100. Do 100 em diante ele vai até o 300 crescendo. E do 300 até 400, passando de 400 ali, nós temos um valor fixo. Então, letra B de boi. Letra B de boi. Lembra do teu amigo aí, que bonitinho. C. Letra C começa com valor fixo, bonitinho. Olha na tua tela rapidão. Depois vai crescendo o gráfico. Por que não pode ser a letra C? Porque continuou crescendo depois do 300. Então, continuou crescendo, não é um valor fixo. Nesse caso, não pode ser letra C. A letra D, ele começa então com valor fixo, já começou errado. Depois ele vai até o 300, tem uma bolinha aberta. Na bolinha aberta é um ponto importante. Olha aqui pra mim. É como tu tá falando no telefone, falou. Bem aqui, ó, ele deu um salto. Tem uma bolinha aberta aqui, ele deu um salto. Se deu esse salto é como se tivesse caído a ligação, mas continuasse sendo cobrado o valor. Porque todos os intervalos estão perto, mas não contidos nesse ponto. Aí tu foca numa outra aula de intervalo que fica muito mais legal. Beleza. Vamos agora para a letra E, aí na tua tela, rapidão. A letra E é o seguinte, começa um valor fixo, começa um valor ali crescente, continua um valor crescente. Então, nesse caso, a letra E também não pode ser. Ficamos com a letra B. Belezinha? Vamos agora para a questão 9. A questão 9 é uma questão da Polícia Militar. Olha aqui para mim, rapidão. Só para fazer a prova da Polícia Militar, tem 2 pontos importantes. O primeiro ponto que eu te indico é: tenta fazer uma abstração um pouquinho melhor, porque a maioria da galera que nós temos contato aqui no cursinho, eles chegam com um ensino médio muito deficiente em relação à matemática. A maioria. Então, em geral, o que eu te indico é tentar fazer as questões que der para fazer, é claro, sem usar cálculo. Tentando resolver ponto por ponto mesmo, sem bater muita cabeça. E depois eu te mostro o macete, porque tu está aqui para aprender coisas melhores, até os jeitos mais fáceis de fazer. Tudo bem? Então, foca aí na questão 9, então. Polícia Militar 2016, aqui do Pará, vai dizer o seguinte: um alarme é armado, digitando-se o dia do mês com 2 algarismos, desarmado com a digitação de um número também de 2 algarismos, obtidos a partir da adição do respectivo dia do mês, no caso 1, 2, 3, pontinho, 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 até 31. Com a soma dos algarismos de uma sequência lógica de 4 algarismos, constituída por números ímpares nas extremidades e pares entre eles, conforme o quadro abaixo, referente aos 6 primeiros dias do mês. Aí beleza, tem um gráfico para ti, tem no caso uma tabela para ti aí, dá para ver bonitinho, e depois diz assim, ó, assim, no dia 29 de março, o número digitado que desarmou o alarme foi. Nesse caso, vamos logo direto para o quadro para conseguir resolver a questão. Então, assim, analisar a informação, então, depois de ler o texto, escrevemos aqui bonitinho. Na prova não tem que escrever, tá? É só para nós podermos ter a ideia bonitinha. Então, temos o dia do mês, que é para armar, a sequência respectiva a cada dia, bonitinho, e nós temos depois a soma na sequência. A soma disso tudo, bem aqui, e o valor para desarmar. Para desarmar é pegar a soma da sequência e somar com o dia do mês. Então, 12 mais 1, 13, 16 mais 2, 18, 20 mais 3, 23, e assim vai. Percebe que nós temos que saber quando vai desarmar no dia 29 de março. Então, o que tem que fazer? Escrever até o dia 29 de março, saber qual a soma, somar os dois, acabou. Olha só como fica, ó. No caso, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2 horas depois. 2 horas depois. Aí beleza, então, ó, no primeiro dia, para desarmar no primeiro dia, nós temos o seguinte, ó, a soma então é 12. Então, 12 vem aqui, para desarmar é 13. 12 mais 1, 13. Depois, ó, 12, 16, 20, 24, 18. 12, 16, 20, 24, 18. Aí repete. 12, 16, 20, 24, 18. 12, 16, 20, 24, 18. 12, 16, 20, 24, 18. 12, 16, 20, 24, 18. 12, 16, 20, 24, 18. O dia 30 não interessa, porque o dia 30 já passou. Régua do tempo. 30 já passou. Só quer saber dia 19, dia 29. Então, dia 29, esse aqui, ó. É só pegar, ó, 24 mais 29. 4 mais 9, 13, vai 1. 2 mais 2, 4 mais 1, 5. 53, então. A resposta tiver 53. Então, assim, se tu observar comigo, isso aqui, ó, demora muito tempo para fazer, mas no caso nós temos que fazer pouca conta, que é só a soma bem aqui. O que eu posso mostrar para ti é uma outra forma de fazer sem escrever isso aqui tudo. Mas o que acontece na prova, tu tens que ver se tu tá num bom dia para tu poder pensar e fazer melhor a questão. O importante não é fazer aquilo que demora menos tempo, mas fazer aquilo que tem certeza que tu vai acertar para não perder a questão. E se tudo der certo, conseguir acertar com menos tempo, que é no caso o nosso segundo objetivo de hoje. Aí fica comigo o seguinte, ó. Se tu observar, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Do 6 em diante ele começa a repetir. Então isso aqui, ó, ele está repetindo, ó. Até que nós temos então uma sequência bonitinha. A partir daqui repete. A partir do 6º dia repete. Como que é a repetição? Ó, se tu observar bem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. A cada 5 vezes, ele vai ter que repetir. Se ele repete a cada 5 vezes, eu posso pegar o tanto de números que nós temos. Quantos números? 29 números. Então, olha, 29 e dividir para 5. Por que dividir para 5? Porque nós temos um período de 5. Divide para 5 para saber quantas vezes repete, ver quantos números restam e depois conta. Olha como fica fácil, ó. 29 para 5 vai por 5. 5 vezes 5, 25, sobra 4. Aqui é menos. Então sobraram 4. Quer dizer que essa sequência repete 4 vezes. Se repete 4 vezes, aí no caso conta mais 4. Repetiu 4? 1, 2, 3, 4. 4 aqui é essa soma. Então 24 mais o 29, resultado 53. Presta atenção. Ó, olha como é de boas. Isso aqui significa o quê? Significa a frequência ou quantas vezes foram repetidas. Minha letra é muito ruim, mas beleza. É só observar no que eu falei pra ti que vai dar pra conseguir entender. Deu o seguinte, ó. Observou que repete 5 vezes? Vamos ver se ele repete 5 vezes? Ó, nós temos a primeira repetição bem aqui, bonitinho. Primeira repetição. Vai repetir então a segunda vez aqui. De novo, ó, do 12 até o 18. Repetiu então a terceira vez aqui. Repete a quarta vez aqui, ó. Bonitinho. Agora vai repetir 5 vezes, ó. Repetiu 5 vezes. Só que percebe que nós temos 1, 2, 3, 4. Não deu para terminar. Olha o 4 que é o resto aqui, ó. Então, nesse caso, repetiu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez. E temos mais 4 números sobrando. Daí conta o quarto, que é o 29. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos o 2 aqui, ó. Esse método aqui, ó, é o método que faz ser menor o cálculo. No caso, vai usar só isso aqui, ó. Esse aqui é quantas vezes repete. Esse aqui nós chamamos também de período. O
período que vai ter para cada um poder se repetir várias vezes. Tudo bem? Então, bebês, nesse caso, então, vamos olhar rapidinho qual é a questão? É o seguinte, ó, analisada então, nós temos que a resposta certa é a letra B de novo. Letra B de boi, bonitinho, só marcando o teu gabarito. Vamos agora para a próxima questão? Nesse nosso terceiro tópico importante, vamos para conteúdos fundamentais de matemática. É claro que tem que saber o básico de matemática para resolver uma prova de matemática. Então, assim, nele o nosso foco primordial não é resolver as questões grandes. Apesar de ter sempre uma questão grande por aí, mas vamos começar nas mais elementares. E o primeiro ponto é conseguir entender como conteúdo fundamental razão. O que é razão? Razão, eu vou evitar contar aquela piadinha, razão é aquilo que a mulher tem. Vou evitar contar essa piadinha porque essa aí todo mundo já viu. É verdade. Mas assim, razão é basicamente uma divisão. Se é uma divisão, então assim, razão, divisão, quociente, fração. Sempre que tu vê razão, vai ter então que fazer uma divisão. Simples assim. Vamos lá resolver então a questão do Enem 2013. A questão de número 10 falou o seguinte, ó, foca aí no teu slide. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras são reservadas e as claras não foram vendidas. Daqui, vamos saber o que ele quer da gente, ó. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é, olha aqui para mim rapidão, sempre que ver razão, tu tem que saber qual vai ser a ordem. No caso antecedente, o consequente. Ele vai dizer para ti, primeiro esse, depois esse. Nesse caso, primeiro as reservadas, depois o total. No caso, a parte pelo todo. Daí, dá para te ver, eu vou já colocar na tela para ti, na verdade o Júnior vai colocar porque eu só estou dando trabalho para ele. É verdade. Mas assim, observa, por exemplo, na imagem, que já já o Júnior vai colocar para ti, vai ter assim, ó, nós temos um quadrado em que nós temos várias cadeiras que têm formatos distintos. Na verdade, é o mesmo formato, só que umas estão pintadas, outras não estão pintadas. O total é o tanto de cadeiras que tem ali naquele quadrado. As reservadas são as pintadinhas. O que tem que fazer ali? Contar as pintadas e depois contar o total e simplesmente fazer em forma de razão. No caso, colocar as reservadas em cima e o total embaixo em forma de fração. Daí é o seguinte, ó, dá para te fazer contando. Uma cadeira, duas cadeiras, 3, 4, 5, 6. Dá muito trabalho, mas dá para fazer. Ou então tu pode fazer assim, ó, conta quantas cadeiras tem aqui, conta quantas cadeiras tem aqui e multiplica os dois. Quando multiplicar os dois, não dá para fazer. A coordenação motora é muito... Mas assim, conta daqui, conta as cadeiras daqui, conta as cadeiras daqui, multiplica as duas. Quando multiplicar, tem o valor total de cadeiras. E depois conta só as que estão pintadas. Então, olha aí no teu slide rapidão. Na tua tela, nós temos, contando aqui na horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadeiras. Contando na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 10 vezes 7, 70. Já temos o total de cadeiras. Se não, conta de uma por uma, hein? Voltando lá. Daqui nós temos, ó, contando então as cadeiras que são pintadinhas, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cadeiras. Então, olha aqui para mim rapidão, 17 em cima, 70 embaixo. Dá para dividir? 17 é um número primo. O número primo é um número divisível por 1 e por ele mesmo. Então, assim, não dá para dividir 7 por nenhum número. Não dá para simplificar, não é que não dá para dividir por nenhum número. Que nenhum número que não seja 1 ou ele mesmo. Mas assim, não dá para simplificar 17 por 70. Tem que ficar essa fração assim. Vê se tem 17 por 70. Bem aí. Olha lá, ó. Letra A, 17 por 70. Letra B não pode, C não pode, D não pode. Olha a letra E, 70 por 17. Olha aqui para mim rapidão. Tá olhando muita coisa, né? Mas assim, como que nós vamos saber se é 17 por 70 ou 70 por 17? É só observar o comando. O comando falou para ti que são as reservadas divididas pelo total. Então, simplesmente letra A. Tudo bem? Belezinha, então. Vamos agora para a questão de número 11 do Enem 2015. Vai dizer para ti o seguinte, ó. Sabe-se que o valor cobrado na conta de energia elétrica corresponde ao uso de cada eletrodoméstico e é diretamente proporcional à potência utilizada pelo aparelho, medida em watt ou watt.
Só um parênteses aqui, rapidão. Quando eu vejo W assim, lembro só de nome de pobre. O Washington, o Wesley Wilson, o Anderson, que é o meu nome. Beleza, vamos voltar lá. E também ao tempo que esse aparelho permanece ligado durante o mês. Certo consumidor possui um chuveiro elétrico com potência máxima de 3.600 watts e o televisor com potência máxima de 100 watts. Em certo mês, a família do consumidor utilizou esse chuveiro elétrico durante um tempo total de 5 horas e esse televisor durante um tempo total de 60 horas. Ambos em suas potências máximas. Qual a razão entre o valor cobrado pelo uso do chuveiro e o valor cobrado pelo uso do televisor? Daí é o seguinte, foca no quadro ali comigo, rapidão. Então, pessoas, nessa aqui é o seguinte, ó. O nosso objetivo agora é conseguir colocar a razão entre o valor que é do chuveiro, o valor cobrado pelo chuveiro, e o valor cobrado pelo televisor. Então, assim, ó, na razão é uma divisão, valor cobrado pelo chuveiro, valor cobrado pelo televisor. Olha ali na tua tela rapidão, vai aparecer a tua tela aí, beleza. Olhando aí na tua imagem, nós temos que ele vai consumir, então, pelo chuveiro elétrico, a potência de 3.600 watts, continua olhando aí rapidão, 3.600 watts, vezes 5 horas. Mapeia rapidão aí. Dividido para agora do televisor, nós temos 100 watts então a potência do televisor, vezes as 60 horas que estão ligadas. Olha aqui para mim rapidão. Então assim, ó, aqui no quadro nós temos então potência do chuveiro, as horas do chuveiro, potência do televisor, as horas do televisor. Tudo bem? Olha como fica legalzinho. Assim, pessoas, tem gente que já nasceu sabendo andar e consegue fazer os cálculos dependentes de como fica, diretão assim, ó, e não tem dificuldade. Eu sou bom de tabuada. Então o que eu vou te mostrar é assim, ó. Vai embora 2 zeros com 2 zeros. Agora, se tu observar comigo, vamos escrever bem aqui, ó. 36, eu na tabuada 36 é 6 vezes 6. E tem um 5 vezes o 5. Dividido, o 60 é 6 vezes 10. O 10, bem aqui, ó, é a mesma coisa que 5 vezes 2. Agora fica assim, ó. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. 6 dividido para 2 é 3. Então, 3, a resposta certa, letra C. Beleza? Só rapidinho. Dá para fazer direto? Dá. Quer ver só? Esse método aqui, ó, esquece os zeros bonitinhos e transforma tudo em tabuadinho. Ou então faz assim, ó. 36, 3.600 vezes 5. Aqui na minha cabeça sobe tabuadinha. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, vai 3. 3 vezes 5, 15, mais 3, 18. Beleza. Então aqui ficaria assim, ó. 18, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dividido, 60 bem aqui. E coloca depois 2 zeros. 1, 2. Beleza. Vai embora esses 3 com esses 3. Agora fica 18 para 6. O resultado é 3. Mesma coisa, até menos trabalho. Depende de ti. Basicamente, está começando agora, tenta colocar na tabuadinha assim, ó. Se não der na tabuada, coloca direto, vai chegar no mesmo resultado. O importante é acertar a questão e marcar a letra C. Tudo bem? Beleza, então vamos resolver mais uma questão. Vamos lá, bonitinho? Vamos agora para a questão 12. Pessoas, é o seguinte, estamos chegando no último ponto da nossa aula. Eu fico muito feliz por você estar até agora aqui. Acredito que não dormiu ainda. Se tiver dormindo, Deus tenha misericórdia de ti. O Enem e o teu concurso não terá. E melhor, foca na carreira, tá? Foca na carreira. E é o seguinte, quando tiver essas questões, é super tranquilonas. Quer ver só como é que cai essa questão na prova da PM? Olha comigo no teu slide, rapidão. É o seguinte, ó. Polícia Militar 2012, aqui do Pará. Num curso de tiro de precisão, um soldado acertou ao alvo 15 vezes e errou 5 vezes. A razão entre o número de acertos e o número de tiros dado pelo soldado foi... Olha para mim rapidão. Então assim, ó, ele tem que saber uma razão. Nesse ponto, olha bem para mim. O que é razão? É uma divisão. Então, se razão é uma divisão, aí nós temos as informações. E que é uma divisão entre os acertos e os tiros dados. Os acertos foram 15 vezes e errou 5. Então, 15 é o acerto
O total de tiros é 15 mais 5, acerto mais erro. Então 15 em cima, 20 embaixo. Dá para fazer o quê? Simplificar por 3, por 5 em cima e embaixo. 15 para 5 dá 3, 20 para 5 dá 4. 3 sobre 4, letra B. Opa, vamos lá para o quadro? Belezinha então. Então, pessoas, nossa última questão de hoje aqui no quadro. Vamos olhar de novo a alternativa? Abre aí pra mim na tua tela de novo. Aí fica o seguinte, ó. Na tua tela tem que ele, então, no caso, a razão entre o número de acertos e os tiros dados. E o total, no caso. Olhando aí, então, ele acertou quantas? Na tua tela tá aí, ó. Ele acertou 15. O total é o que ele errou, mas o que ele acertou. Que no caso é 15 mais 5. Agora olha aqui no quadro comigo, rapidão, ó. Percebe, ó, 15 acertos, total 15 mais 5. Então vamos repetir o 15 bonitinho. Nós temos agora, olha que letrinha feia. Não melhorou tanto, mas sério. 15 mais 5 é 20. Dá para simplificar agora, que é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, dá para simplificar por 5. Então aqui fica assim, ó. Dividido por 5, nós temos 15 dividido para 5, o resultado é 3. 20 para 5, o resultado é 4. 3 quartos, letra B. A mesma coisa, fizemos agora de cabeça, agora no quadro bonitinho para ti, para deixar tudo certinho escrito aí. Tudo bem? Agora a nossa última parte do quadro foi essa. Vamos voltar lá para nossa mesa rapidão. Então essa foi a nossa última questão aqui no nosso quadro. Vamos agora voltar para a mesa para finalizar o nosso conteúdo de hoje. É com imenso prazer que nós terminamos a primeira videoaula, então. Nessa época que você precisa estudar, tem que passar. Vai que tu tem prova para fazer amanhã, ou sair do edital, deixa eu para estudar em cima do edital já feito, em cima da prova. Então assim, vê várias vezes, faz de novo as questões com calma, repete aquela parte que você não entendeu, me procura nas redes sociais, dá uma olhada, aprecie com moderação. Jesus ama vocês, não morram. É o oferecimento aqui do Fernanda Pérez e meu grande beijo do gordo.